Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Mais uma vez leremos aqui os versículos 10 a 20. Agora pela manhã eu estarei falando sobre a nossa postura nesta batalha ou nesta guerra, e à noite eu vou falar especificamente sobre a armadura de Deus, encerrando assim a exposição da carta de Paulo aos Efésios. Terminaremos hoje essa exposição. Efésios 6, verso 10 diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Até aí, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor. Nós falamos até aqui sobre a armadura de Deus, né? Até agora ainda não entramos nos detalhes da armadura em si, mas falamos mais sobre o aspecto que envolve o nosso combate. Essa luta que o apóstolo Paulo diz aqui, né? A nossa luta, a qual ele diz não é contra pessoas, nem mesmo contra sistemas humanos puramente falando, mas contra os principados e as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, essas forças espirituais do mal, encabeçadas todas pelo diabo, que aparece aí em primeiro lugar, né? Nessa hierarquia satânica, maligna, com suas ciladas, as ciladas do diabo. Foi assim que Paulo descreveu aqui no versículo 10. Então, até aqui nós falamos o quê? Destacamos primeiro a realidade da luta, da batalha, destacando que nós precisamos ter esse entendimento que a vida cristã é guerra, do início ao fim. E não se pode ficar fora desta guerra. Ninguém consegue. Quem imaginar que pode se esconder, que pode se ocultar, que pode não se envolver com isso, está alimentando ilusões e provavelmente acumulando derrotas. Derrotas e mais derrotas, porque nos tornando cristãos, nós estamos no campo de batalha. Todo dia, toda hora, cada segundo da nossa vida, da nossa história, é sim um campo de batalha. Eu descrevi também quem são os nossos inimigos e também o que eles podem fazer. A principal atitude deles é de terrorismo. Eles perderam a guerra, eles foram derrotados por Cristo. Quando Jesus morreu pelos pecados e assim tirou o que era o grande poder deles. Qual era o grande trunfo do diabo, de Satanás, antes que Cristo tivesse dado sua vida pelos nossos pecados? Era justamente poder acusar os homens diante de Deus por causa dos seus pecados. Quando Satanás foi um instrumento para a queda de Adão e Eva, veja, ele não apenas induziu a isso, no sentido de ser o tentador, nunca o autor do pecado deles, né?
Adão e Eva pecaram porque quiseram. Eles são os pecadores nesse sentido, ali. Mas sim, Satanás foi um instrumento que os conduziu a isso, o tentador. Além de ser o tentador, ele também se tornou então o acusador. Ele tenta e acusa, tenta e acusa. Conduz ao pecado e depois argumenta diante do trono de Deus, diante do Supremo Juiz, que os pecadores devem ser condenados. Afinal, isso é justiça. E por isso, esse sempre foi o grande trunfo, a grande arma de Satanás. Mas ele se viu despojado desta arma, desse grande trunfo, justamente quando Jesus disse: está pago, está consumado. Quando Jesus disse que naquele momento, ele, Jesus, tinha pago toda a nossa dívida diante da justiça de Deus, o cobrador ficou sem cobrança. O acusador ficou sem acusação. Na sequência, ele foi expulso do céu, perdeu o seu lugar nos céus e foi lançado à terra. Isso se deu na ascensão de Jesus, quando ele se entronizou à direita de Deus e purificou os céus de toda presença maligna que até então havia, lançando todos esses inimigos para a terra. Assim, né? Eles desceram até nós, diz o Apocalipse 12, cheio de grande cólera, porque sabem que tem pouco tempo. Não podem mais reverter a derrota sofrida. Então, eles vão atacar de todas as formas possíveis. Não pensando que assim podem reverter o status da guerra, da derrota, mas causar destruição, dano. Essa é a sua vitória. A vitória do diabo é aquela do grãozinho, um grãozinho depois do outro. Cada vez que ele consegue desanimar o povo de Deus, fazer com que o povo de Deus não utilize todos os recursos que estão à sua disposição, essa é a vitória dele. Ele não pensa mais numa vitória final, ele sabe que isso é impossível. Então, o que lhe importa é vencer um pouco todos os dias. E se ele consegue isso, isso já lhe satisfaz de alguma maneira. E por isso nós também precisamos estar preparados. E agora então, neste sermão de hoje de manhã, eu quero falar sobre como nós devemos lutar essa guerra. Já vimos como ele luta. Ele luta com ciladas, armadilhas, e aqui armadilhas doutrinárias, né? Armadilhas teológicas. Ele luta com tentações diretas, frontais, o dia mau, que está descrito aqui no texto. E ele luta também com falsas acusações, lançando contra nós dúvidas, medo, incredulidade. Se ele conseguir fazer com que nós duvidemos, ainda que por um instante só, do perdão que Deus já nos concedeu, ele sabe que ele nos inutiliza no campo de batalha. Portanto, como nós devemos nos comportar? E então eu gostaria de destacar algumas coisas aqui entre os versos 10 até o 14. Ainda não vou destacar as peças da armadura. Essas peças nós vamos estudar hoje à noite, se Deus permitir, uma a uma. Mas até aqui apenas a postura. Veja, Paulo destaca aqui qual deve ser nossa postura diante desse combate, diante desse conflito, uma vez que nós entendemos a realidade dele, a dureza dele. Então, como nós devemos nos comportar? Qual deve ser a nossa postura? Eu já disse que não tem como fugir desse combate. Então, é enfrentar. É realmente encarar de frente. Não há para onde fugir, não há como se esconder. Então, é encarar, é enfrentar isso. Porém,
Todo soldado, todo guerreiro, todo atleta também, vejam como Paulo gosta dessas ilustrações. Ele frequentemente usa 3 ilustrações principais, né, nas suas cartas todas. A ilustração do guerreiro, a ilustração do atleta e a ilustração do agricultor. Ele sempre está usando essas 3 ilustrações, porque ele convivia com elas o tempo todo. Ele podia ver atletas treinando e competindo. Eram tempos de grandes competições atléticas, esse tempo aqui que Paulo viveu. Também eram tempos de muita guerra, muitos combates, muitas lutas, muitos soldados se movimentando para lá e para cá. E também, óbvio, né, o apóstolo Paulo sempre estava passando pelos campos e vendo agricultores lutando com a terra, semeando, colhendo. Por isso Paulo está sempre usando ilustrações dessas 3 áreas. Mas parece que a preferida de Paulo é realmente a do combate. Por isso, inclusive, ele descreveu a sua vida inteira assim, dizendo: eu combati o bom combate, completei a carreira, aí já é o atletismo, guardei a fé. E por isso, eu vou receber o prêmio. Qual é o prêmio do agricultor? A colheita. Qual é o prêmio do atleta? O pódio, subir ao alto do pódio, receber a coroa. Qual é o prêmio do soldado? Agradar o seu senhor, o seu general. E, claro, em última instância, conquistar a terra. Se tornar senhor de todas as coisas. Dominar sobre os campos, as terras, as cidades e tudo aquilo que foi conquistado durante a batalha. Todo soldado, antes de ir para a luta, faz o quê? Treina. Aliás, atletas também, né? A gente vê um monte de atletas de fim de semana por aí. Um pouquinho acima do peso, um pouco fora de forma, provavelmente eles não vão conseguir fazer grandes tempos nas corridas. Estão ali só para diversão. Soldados que vão para o campo de batalha não vão sem antes se prepararem exaustivamente. Irmãos, vejam essa primeira frase, né? Essa primeira expressão aqui. Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Essa primeira palavra aqui, sede fortalecidos, na língua original ela é muito interessante, a construção que Paulo fez aqui. É um verbo, claro, né? É um imperativo, é uma ordem, vocês devem fazer isso. Mas é uma ordem, é um imperativo, que está aqui na voz passiva. O que dá uma ideia de que não é algo que a gente produz por nós mesmos. De alguma forma nós somos passivos nisso, ainda que seja uma ordem. E também é um verbo que está no presente. Então, dá a ideia de algo que deve ser feito de maneira contínua. A tradução, o modo como os tradutores colocaram aqui é isso mesmo. Sede fortalecidos, né? Não se fortaleçam, que seria o ativo. Se fortaleçam. Então, o tradutor colocou aqui, sede fortalecidos. É uma boa tradução. Porque a ideia é que nós nos deixamos ser fortalecidos. E vejam, o que significa que nós nos deixamos ser fortalecidos? Significa que, antes de tudo, nós abrimos mão completamente da nossa própria força. Da nossa própria força. E aqui já começa, né, a destoar totalmente daquilo que os soldados ou mesmo os atletas fazem. Porque o que os soldados, os atletas fazem quando treinam, quando se preparam? Então eles buscam fortalecer a si mesmos. Eles buscam a força que está neles já de alguma maneira.
E eles tentam então, aumentar os seus músculos, aumentar a sua agilidade, aumentar a sua habilidade com aquele instrumento, seja ele esportivo que eles praticam, seja militar que eles usam. E de alguma maneira tudo está neles, eles só precisam desenvolver isso. O soldado cristão sabe que ele não está lutando contra carne e sangue, portanto ele sabe que essas não são as suas habilidades. Ou seja, nós não estamos aqui para desenvolver as nossas habilidades naturais. Porque as nossas habilidades naturais não significam nada nessa luta, nesta guerra. Elas não têm qualquer condição em si mesmas de nos dar a vitória. Só o poder de Deus pode fazer isso. É um poder totalmente extra nós, exterior a nós. Por isso o texto diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vejam quantas vezes nessa expressão, força, fortalecido, poder. 3 vezes numa única frase, ele usa essa palavra. E sempre denotando, não é de vocês. É de Deus, é o poder dele, é a força dele. Porque os nossos inimigos são muito poderosos. Extremamente poderosos. E não há nenhuma força em nós capaz de enfrentá-los. Nenhuma força em nós. Por isso, essa ideia aqui do sede fortalecidos, o imperativo passivo presente, contínuo, você tem que ler como dizendo, primeiro esvazie-se de si mesmo. Primeiro, abra mão de tudo aquilo que você acha que é forte em você. Porque essa não é a sua força. Porque essa não é a sua luta. Porque isso não vai lhe ajudar na batalha. O que há de melhor em você só vai atrapalhar você na batalha. Então o único jeito é nos esvaziarmos da nossa própria força. E de tudo que nós achamos que é útil, que é poderoso, que é significativo em nós, para que possamos receber a verdadeira força, o verdadeiro poder, o que realmente pode fazer diferença nesta luta, nesta batalha. E vejam que o fato de Paulo colocar isso no presente, então, dá a ideia de que é treino mesmo, nós precisamos treinar para isso. Nos preparar para isso. É um ato contínuo de renegarmos, rejeitarmos o que há de melhor em nós, o que nós achamos, às vezes, o que nós achamos que há de bom em nós, para que o Senhor coloque em nós a sua força, o seu poder e aquilo que nós necessitamos para enfrentar esses inimigos. Para que serve a igreja? Para que nos reunimos aqui todos os domingos e também vários outros dias durante a semana e em vários horários? Isso aqui é uma academia militar. É uma academia militar. Não nos reunimos aqui para passar tempo. Não, isso aqui não é passatempo. Não nos reunimos aqui para amenidades. Não é tempo de amenidades. Nem mesmo, e às vezes a gente até faz isso, mas não é nosso foco confraternização. A razão principal é para treinamento. É para que treinemos de uma maneira dedicada e contínua para que possamos encontrar a força necessária
para o combate, para o conflito diário, no qual todos nós estamos envolvidos e do qual nunca, jamais podemos fugir. Por isso, a missão principal da igreja para os seus membros, a missão principal da igreja para Deus é louvá-lo, é exaltá-lo, é glorificá-lo. E veja que frequentemente também isso é um instrumento da vitória. Quantas vezes Israel venceu apenas louvando. Mas a missão principal da igreja para com ela mesma, para com os seus próprios membros, é ajudar que cada membro da igreja seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aqui mesmo em Efésios 4, Paulo disse que essa foi a razão pela qual Deus concedeu os dons aos homens, ao seu povo. O objetivo era que cada um ajudasse o seu irmão a se fortalecer. Cada um pudesse servir de instrumento de Deus para a capacitação mútua, a fim de que todos cheguemos à perfeita hombridade. Esse é o termo que Paulo usa lá. Varonilidade, hombridade, todos sejamos homens de fato. Num tempo que os homens estão escassos por aí, escassos. Cada vez mais os homens estão efeminados. Paulo diz, sejam homens, hombridade, homens de fato. E aqui também que as mulheres podem também ter isso. Que é a ideia de coragem. É a ideia de espírito de luta, de disposição para enfrentar a batalha, porque, como eu disse, não é possível fugir dela. Notem que o texto diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. No verso 13 ele diz, tomai toda a armadura de Deus. Vejam que os termos são diferentes, né? Revestir-se não é a mesma coisa que tomar. Daqui a pouco eu falarei sobre tomar a armadura, mas deixa antes eu falar sobre revestir-se. Ainda é preparação. Ou seja, você não começa a colocar as peças da armadura no meio da batalha, né? Você não leva a armadura numa mochila e chega lá no meio da batalha e bomba para lá, tiro para cá e tudo, você começa, peraí, cadê minhas armas? E começa a se vestir. Você se veste antes. Você se prepara antes. E por isso, eu estou enfatizando que a nossa primeira parte sempre nesta guerra é preparação. Por isso eu disse, isso aqui é uma academia militar. Nós estamos aqui para treinar primeiro. Para nos prepararmos para essa batalha. E a gente tem que vestir a armadura antes de ir para o campo de batalha. Porque quando está lá não dá tempo mais de fazer nada. Quando Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, a ideia é cada peça, cada parte. E nenhuma pode ficar de fora. Um soldado romano, ele gastava um bom tempo fazendo isso, porque eram armaduras rústicas, evidentemente, né? Eram armaduras sem muita tecnologia. E eles precisavam vestir peça por peça. As peças estão aqui na sequência, né? Primeiro de tudo, ele precisava pôr um cinto bem forte que segurasse ali, apertasse a sua cintura. Eram cintos rústicos, não eram coisas fáceis de manejar. Ele precisava colocar a couraça. E isso, às vezes, até precisava de ajuda externa, né, para fazer isso. Outra pessoa tinha que vir e ajudar a colocar, era pesada. Era não muito fácil de manusear. E claro que, em geral, quando um soldado estava fazendo isso, sabendo que ele estava indo para o campo de batalha, ele ficava pensando na importância e na necessidade de cada uma daquelas peças. E ao mesmo tempo, tomando todo o cuidado para que ela estivesse muito bem ajustada ao seu corpo. Porque
Uma única brecha pode ser o espaço suficiente para que o inimigo o atinja e o derrube. Vejam, nós lemos o Salmo 1, né? O que faz o crente? Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. O que é isso? Nada mais é do que pensar em todas as partes da nossa armadura. Estar constantemente analisando, olhando cada uma das peças e pensando como cada uma dessas peças se encaixa e é necessária para que possamos lutar. Então, antes de qualquer conflito, antes de qualquer combate, prepare-se. Os conflitos, os combates virão inevitavelmente todos os dias. E é por isso que nós precisamos constantemente também nos prepararmos para eles. E como é que nos preparamos? Deixando o Senhor nos fortalecer, deixando o Senhor nos fortalecer. A força é dele, o poder é dele, não é nosso. É uma ordem, mas é passiva e ela é contínua. Buscando vestir cada uma das peças dessa grande armadura de Deus. Nós veremos então à noite, né, que essas peças, na verdade, não são nada muito excepcionais. Assim como uma armadura era uma coisa relativamente simples e sem grande invenção, né, sem grande inovação. Não dá para inovar na armadura. As peças são sempre as mesmas, é basicamente a mesma coisa. Vou aqui com uma armadura de diamante para o campo de batalha, não serve para nada. Eu vou usar uma armadura de ouro puro, para quê? Só para ser mais visto? Um alvo mais fácil? As armaduras são básicas, são simples. Não tem que inventar, não tem que querer coisa diferente. Quais são as peças da armadura? Verdade, justiça, Evangelho, fé, salvação, palavra, oração. 7 peças. E como cada uma dessas peças tem que estar muito bem encaixada na nossa vida para que possamos lutar. Então, primeira parte, preparar-se. Treinar exaustivamente. Soldados não podem estar fora de forma. Soldados fora de forma vão ser abatidos mais facilmente. Soldados têm que estar em forma. E aqui não é forma física, muito embora também sim os aspectos físicos importem, mas é a forma espiritual. É o poder espiritual, é a preparação espiritual. Primeira parte é preparar-se. E qual é a segunda parte? A segunda parte é lutar. Como eu disse, não há o que fazer. Não há para onde fugir, não há como se esconder, não tem como abdicar dessa luta. Então, luta! Agora é interessante essa luta, porque o texto agora vai o tempo todo dizer que a nossa função principal é aguentar. Sabe, ninguém aqui está sendo chamado para ser um ousado no campo de batalha, que sai correndo sozinho, dando espadada em todo mundo. O tempo todo a ordem é: fiquem firmes. Que significa basicamente, aguentem, aguentem. Porque neste caso, quem vai atacar é o inimigo. Notem, nós não somos convocados para atacar o inimigo. Nós não precisamos sair por aí procurando o inimigo para lutar contra ele. Nessa luta, nós sabemos de uma coisa: como nós estamos em Cristo, e como nele já somos mais do que vencedores,
E como Ele nos deu a missão mais vitoriosa de todas, que é proclamar o Evangelho em toda a terra, e uma vez que nós proclamamos esse Evangelho, Ele vai fazer o resultado, Ele vai fazer a diferença e produzir os resultados. Então nós vamos nessa toada, sabendo que é isso que ataca o inimigo. É a pregação do Evangelho que ataca o inimigo. É a vida santa que ataca o inimigo. É o testemunho fiel que ataca o inimigo. Consequentemente, os contra-ataques virão. E serão maciços. E serão furiosos. E então, o que Paulo diz agora é: você já está no campo de batalha, aguente. Aguente o tiroteio. Fique firme. Vejam quantas vezes. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades, os dominadores, as forças espirituais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer forte, inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, etc, etc. O tempo todo aqui é firme para resistir, firme para resistir. E vejam que é tudo plural, né? Tudo plural, porque a ideia é juntos, lutando juntos. Paulo falou isso, inclusive, aos filipenses. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Com que postura? Lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos. Vocês sabem, isso era uma das coisas que destacava Roma na antiguidade. E uma das razões pelas quais os romanos foram tão eficientes em termos de guerras, de conquistas militares, de avanço sobre as nações bárbaras, né? Eles chamavam eles de bárbaros, porque para os romanos, quem não era romano, falava sempre assim, bar. Eles só escutavam isso. E por isso eles diziam, eles são os bárbaros. Línguas confusas, que não dava para entender, ininteligíveis. Mas os bárbaros, eles costumavam ser muito caóticos nas batalhas. Eles avançavam de uma maneira indiscriminada, multidão correndo, gritando, com pinturas no corpo, cheios de enfeites, achando que pintar o corpo, se encher de enfeites, faz alguma diferença no campo de batalha. Os romanos eram disciplinados. Cada um com a armadura igualzinha do outro. Nenhum querendo aparecer mais do que o outro. Com armaduras simples, mas eficientes. E a grande tática romana sempre era aguentar, esperar, deixar os bárbaros atacarem o quanto eles quisessem, até que esgotassem, até que o ímpeto do inimigo esgotasse, e todo aquilo que eles lançavam contra os romanos era barrado pelos escudos. Os escudos ficavam ali em posição, em prontidão, ninguém saía, ninguém abria. Quando finalmente os inimigos esgotavam os seus arsenais, lançando o que podiam, então os romanos investiam. De maneira ordenada, passo militar, passo de guerra. Não na correria, não na doideira. Na ordem. Era assim que eles conquistavam as suas vitórias, ficando firmes,
permanecendo unidos e firmes no seu propósito. Cada um com a sua armadura, cada um com a sua posição, firme na sua posição. Deus certamente deu a cada um de nós, uma posição nessa guerra, uma posição nesse combate, uma posição nesse conflito. Se nós abandonamos, abrimos o flanco, abrimos caminho para que o inimigo avance e conquiste vitórias sobre os outros, não só sobre nós. A luta não é só sobre nós, individualmente falando, a luta é pela igreja e pelo Evangelho. Por isso, é preciso ficar firme, sabendo que o inimigo virá, e virá furioso, e virá gritando, todo pintado, assustador. Mas a força dele é só aparência. Porque a força dele já foi quebrada. Quebrada em Cristo Jesus. Por isso, quando o crente resiste, o que acontece? Acontece isso que está em Tiago, capítulo 4, vejam. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quem é a nossa força? Deus. Então, a ideia aqui também é: abra mão de você mesmo. Abra mão do seu poder. Sujeite-se a Deus, para que possa ter o poder dele, o poder de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti. É a mesma expressão, mesmo termo. Resistência. Resistir ao diabo. E o que acontece? Ele foge. Porque ele não tem outra opção. Quando ele encontra pessoas, crentes, que se sujeitam a Deus, ou seja, buscam a força do poder de Deus, vestem todas as peças cuidadosamente da armadura de Deus, e vão para o campo de batalha e resistem, o inimigo vai atacar, e vai atacar muito, muito, mas ao final, ele vai bater em retirada, ele vai recuar, derrotado. E aqui o texto até é forte, fugindo, correndo desesperadamente, amedrontado, fugindo. Ele não tem medo de nós, nem um pouquinho. Mas ele teme Cristo. Ele teme o Evangelho. Ele teme Deus. Por isso ele foge. O problema é que nós frequentemente invertemos aqui. Invertemos os verbos. O texto diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. A gente faz o quê? A gente resiste a Deus. Não, Senhor, isso não. Isso eu não aceito, isso eu não quero, isso não dá. Nós resistimos a Deus e nos sujeitamos ao diabo. Então ele não foge de nós. Então ele vem e se assenta do nosso lado. Se nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, e resistimos ao diabo, resistimos aos seus ataques, não é a ideia que nós o atacamos, nós resistimos aos seus ataques. Ao final, ele cansa
desanima e foge. Pedro também fala isso, né? 1 de Pedro capítulo 5, veja. Verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. Qual a ideia aqui? Preparado. Preparado para a guerra, preparado para a batalha. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, rugindo, portanto. Ele gosta de rugir, ele gosta de gritar, ele gosta de berrar, procurando alguém para devorar, um escudo baixo, uma brecha, uma abertura, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Qual é a nossa função, irmãos? Resistência. Nós somos a resistência. Resistência contra os ataques de Satanás. É interessante que você tem então essa palavra no verso 13, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E ela faz um contraste interessante com as duas vezes que ele falou firmes. Para poder ficar firmes, está aí no versículo 11, e outra vez no verso 14, estai, pois, firmes. Tudo isso aqui em Efésios 6, ok? Firmes, firmes, sabemos o que é. A ideia é em pé. Em pé. Posição em pé, posição ereta, posição que não se dobra diante do inimigo, que não fraqueja diante do inimigo, que fica em pé. Várias vezes a palavra de Deus manda a gente ficar em pé. Estai, pois, em pé. Com toda a armadura, preparado, sem medo, olhando de frente, sabendo que o ataque virá, inevitavelmente, mas nós temos armas suficientes para aguentar. Confie no escudo, confie na couraça, confie na espada que você tem nas mãos. E aguente, porque os ataques virão. A ideia é o seguinte, irmãos, Satanás vai nos tentar. Não tem como evitar isso o tempo todo. A gente até pode orar ao Pai, não nos deixes cair em tentação, mas isso quer dizer aquela tentação total. Porém, as tentações diárias são inevitáveis, porque os nossos olhos estão o tempo todo sendo tentados, porque as nossas mentes estão o tempo todo sendo tentadas, os nossos ouvidos estão o tempo todo sendo tentados. Necessariamente, nós precisamos aguentar, ficar firmes, ficar em pé. Mas notem, esse outro termo aqui do versículo 13 é resistir. Então, dá a ideia não só da posição ereta, mas aquela posição em que você se impõe. Você sabe que que o golpe vem forte. Você sabe que o golpe vem forte. Então não é só ficar em pé, é se impor. É se colocar como uma antítese, esse é o termo usado aqui inclusive. É se colocar um passo à frente, preparado para receber a pancada. Para que ela seja amaciada, né? Pelo escudo. Mas não é a nossa força. É a força dele. É a força de Deus. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Resumindo, portanto, qual é a nossa tática? Como é que nós lutamos? Primeiro treinamos. Exaustivamente. Nos preparamos para isso. Vestimos toda a armadura antes da batalha. E vamos para a batalha, basicamente para aguentar. Para ficar em pé e para resistir.
sabendo que os ataques virão inevitavelmente, mas com a força do Senhor, com o seu poder, com a armadura que Ele nos deu, podemos sustentar os ataques, até que eles se esgotem, e até que o inimigo bata em retirada, reconhecendo então o que ele sempre foi, um derrotado. Na verdade, nossa função é muito mais impor sobre ele o conhecimento da derrota do que derrotá-lo. Não, nós não o derrotamos. Quem o derrotou é Cristo. Nós apenas impomos a ele o conhecimento da derrota, para que ele reconheça que já foi derrotado e que por causa disso não pode nos vencer, porque não pode vencer o Cristo que está em nós e que nos capacita. À noite nós vamos falar sobre as peças. São 7 também aqui. A Bíblia gosta desse número. E veremos o quanto nós precisamos ter todas essas peças bem encaixadas. Sim, são 6, mas eu estou colocando a oração também como uma delas. Talvez não seja uma arma em si a oração, né? Talvez seja o conjunto de cada uma, mas uma vez que também há um imperativo para orar, cada uma das peças tem um imperativo. Faça isso, faça isso, faça isso. E no final também dá um imperativo para a oração, por isso destaco a oração como uma delas. Mas veremos à noite isso, se Deus assim o permitir. Vamos orar e suplicar ao Senhor a sua bênção. Deus eterno, nós te louvamos pela tua palavra e te louvamos por tudo que encontramos nela que pode nos capacitar a enfrentarmos a nossa luta. A nossa luta, Senhor, que como vimos aqui, não é humana, terrena, carnal, mas é uma luta puramente espiritual. Dá-nos consciência dessa realidade para que não tenhamos medo, para que possamos, ó Deus, resistir no dia mau e também em cada dia da nossa vida, para que possamos vencer e manter essa vitória até o fim, resistindo a todas as segundas chances, as segundas tentações que também sempre vêm contra nós. Por isso oramos com Cristo nesta manhã. Livra-nos do mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém.